Eles, o Heitor, toda a turma fossem os jogadores lá, e a galera na torcida fosse o exército, fosse a infantaria, uma linha de frente, são os grandes soldados que estavam lá lutando, são uma massa de soldados anônimos que lutam pelos seus grandes guerreiros que estão ali no gramado. E eles têm uma grande bandeira, que é a bandeira que a torcida tem, que o clube tem, que dão uma identificação que o Estado Nacional Brasileiro não dá. Logicamente, isso não acontece só no Brasil, né? Na verdade, isso aqui não é novidade brasileira nem de longe. As torcidas organizadas na Inglaterra são violentíssimas. Pô, a história dos hooligans é famosíssima. Você tem torcidas organizadas de basquete na Sérvia violentíssimas. Na verdade, os jogos de basquete na Sérvia dão morte. Tá? Os ultras, que você chama as torcidas, vamos dizer, agressivas que você tem ali na Europa, assim, você tem aos montes. Isso só não é muito comum nos Estados Unidos, em que, vamos dizer, as torcidas são... Basicamente é uma relação de fã. De cliente, quase. De cliente, né? assim. Um cara que vai acompanhar um jogo nos Estados Unidos, ele é um cliente do time. Exatamente. E todo o atendimento que o time dá pra esse cara é um atendimento profissional de um cliente. As torcidas organizadas não, elas trabalham a lógica tribal e muita gente identifica isso como uma característica do futebol raiz. Eu tô até com um adesivo que eu ganhei aqui, né, do Fuck VAR, morte ao futebol moderno, mas a real é o seguinte, boa parte daquilo que a gente chama de futebol raiz inclui uma identificação tribal com o time ali, e as pessoas gostam disso. Futebol raiz era, por exemplo, futebol praticado pelos nossos colegas latino-americanos por muito tempo, a Libertadores América, em que times brasileiros iam jogar lá, e eles eram espancados pela torcida, pelos jogadores, os juízes não davam bola, então não valia a pena, até o São Paulo ganhar aquele bi da Libertadores, não valia a pena para time brasileiro ficar disputando Libertadores, porque tipo, puta, eu só vou apanhar lá a troco de nada. Inclusive uma vez o Inter trocou um título da Libertadores pra disputar um Grenal e ganhar do Grêmio. Ele trocou, o Inter optou, tá? Então, esse assunto eu acho interessantíssimo, porque é sobre guerra, e esses torcedores organizados, eles acham que essas brigas com as outras torcidas são as suas façanhas de guerra, você entendeu? As façanhas de guerra desses torcedores organizados são as façanhas dadas no campo de batalha contra as suas torcidas inimigas. E eles adoram, por exemplo, a união de clãs. Uma coisa que eu adoro acompanhar nessas torcidas quando eles têm as uniões. Por exemplo, eu sou torcedor de São Paulo. São Paulo tem a união do Punho Cruzado, né?